Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita logo após a nossa vinheta. Hoje vamos estudar a ação da prece. Está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar o capítulo 27, Pedi e Obtereis, Ação da Prece, e os dois itens, o 9 e o 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está a capa do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de José Herculano Pires, a melhor tradução da codificação espírita. Iniciamos com o item 9, onde Kardec diz: a prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos e pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. Então Kardec aí nesse item 9 já mostra a ação da prece. Ela é uma invocação, por ela nós nos colocamos em relação com os seres que nós nos dirigimos. Podem ter por objeto um pedido, é o que normalmente fazemos, um agradecimento, poucas vezes nós agradecemos, ou um louvor, louvar a Deus, louvar ao nosso anjo da guarda, que quase não fazemos, né? A maioria das vezes é um pedido. Podemos orar por nós mesmos, pedindo ajuda, amparo. Podemos orar pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão vivas e pelas pessoas que já foram para o mundo espiritual, que dobraram a esquina. Então está aí a ação da prece, né? As orientações dadas por Kardec nesse sentido. Kardec ainda nos diz o seguinte: as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então está aí a hierarquia até chegar às nossas preces ao nosso Criador, a Deus. Elas são dirigidas aos bons espíritos, são dirigidas aos seres que são considerados santos pelas crenças religiosas. Então, sempre que oramos, ela vai a Deus, por esses espíritos que estão encarregados de levar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos louvores. Porque nada se faz sem a vontade de Deus. No item 13, Allan Kardec nos diz o seguinte: ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Se eu peço alguém para orar por mim ou para um ente querido meu, e se eu pago para essa prece, né, qual é a intenção dessa pessoa que está fazendo a prece? Qual é o devotamento que ela tem? Qual é a fé ardente que ela tem em Deus? Não sabemos. Então, se eu faço a prece, a minha intenção é de pedir uma ajuda, um agradecimento e um louvor. O meu devotamento é mais franco, é mais sincero. E a minha fé é relativa à minha crença em Deus. Então há uma diferença muito grande em pedir para alguém fazer uma prece, pagar por uma prece, do que a prece que é feita por nós, que tem uma intenção muito maior, um devotamento muito melhor e uma fé ardente em nosso Pai e nosso Criador. Isso é muito importante na ação da prece. Continua Kardec: eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem de bem é um homem humilde. O homem de bem é sincero, honesto, justo, caridoso, amoroso, sempre visando o bem do seu semelhante. Esse é o homem de bem. E Deus vê com maior merecimento a prece de um homem de bem. Por isso que nós temos que nos melhorar na nossa moral para que as nossas preces possam ser mais ouvidas por Deus. E Kardec explica: porque o homem vicioso e mau não pode orar com fervor
e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Essa é a explicação fundamental da ação da nossa prece. O homem vicioso, egoísta, ele não ora com fervor. Ele não tem confiança em Deus. Não tem o sentimento da verdadeira piedade que só o homem de bem pode ter. E aí conclui Allan Kardec dizendo: do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras. E nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Oremos, meus irmãos, com fé ardente em Deus, e nós vamos possivelmente ser atendidos aos nossos pedidos, nos agradecimentos e nos louvores que dirigimos ao Pai. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação nos nossos estudos no canal Caminho Espírita. A todos, muita paz.